A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui orar, meus irmãos, uma oração poderosa, louvado seja Deus. E Deus, Ele tem uma palavra, meus irmãos, especial para as nossas vidas, graças a Deus. E vamos ler, meus irmãos, a palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, e no versículo, meus irmãos, 10, que diz assim: Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus, graças a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, louvado seja Deus. Nós vamos aqui, meus irmãos, abranger um tema, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sobre o ato de se desviar da presença de Deus. Sobre as pessoas, meus irmãos, que se afastam, que se desviam, que decidem deixar os caminhos do Senhor, que decidem viver uma vida de aventura, que decide às vezes ter um momento ali de felicidade momentânea, porque muitas vezes, meus irmãos, a maioria das pessoas que se afastam da presença de Deus, dizendo assim, que se afastam de boas obras, que retornam para aquilo que elas eram antes, que voltam para o lamaçal, a maioria dessas pessoas estão insatisfeitas com a vida que elas estão levando. E nós vamos entender aqui hoje, meus irmãos, que Deus vai nos ensinar. Existem diversos tipos de crentes dentro da igreja, mas eu quero citar 4 tipos de crentes, 4 tipos de irmão, que é o que a parábola do semeador diz. O crente que está à beira do caminho, o crente que está nos pedregais, os crentes que estão nos espinheiros e os crentes que estão em bom solo. Ou seja, existem 3 tipos de cristãos que estão fora de um desígnio espiritual, mas estão tentando fazer alguma coisa. E existe uma qualidade de cristão, um tipo de cristão, de crente, que está buscando de todas as maneiras fazer o que é correto, porque ele está no lugar correto. Agora vocês vão entender. O lugar correto não é a igreja em que se congrega. O lugar correto não é o templo, não é o nome da placa. O lugar correto é quando o cristão ele se coloca na prontificação para que o coração dele esteja aberto para executar todos os mandamentos de Deus. Mas existem muitas perguntas no coração de muitas pessoas. Por que as pessoas se desviam se Deus ele é tão bom? Ou também as perguntas, por que as pessoas persistem ou insistem em seguir a este Deus? Ele é tão mau, ele permite que as pessoas fiquem na miséria, ele permite que as pessoas sejam envergonhadas, ele permite que as pessoas fiquem passando por todas essas tribulações. Por que as pessoas continuam a servir esse Deus? Por que elas não vão viver a vida delas? Por que elas não abandonam isso? Essa foi a mesma pergunta que a mulher de Jó fez para Jó. Falou: Jó, você perdeu tudo. Você perdeu o teu dinheiro, você perdeu a tua saúde, você perdeu os seus filhos, você perdeu os seus funcionários, você perdeu todas as suas riquezas. O que ainda? Você ainda está querendo servir esse Deus? Por que você ainda está servindo isso? Para com isso. Morre logo. Aí Jó, ele traz essa resposta para a nossa vida também. Ele diz assim: mulher, eu vim nu para essa terra e nu eu vou sair dela. Tudo que eu tinha foi Deus que me deu, e Ele que tem o poder de tomar. Agora estão entendendo, meus irmãos? Quando Deus ele colocou Jó naquela situação, a intenção de Deus era que todas as pessoas, porque Ele já sabia do resultado final de tudo isso, mas a intenção de Deus é de que todas as pessoas viessem a ter o coração como Jó, desligado das coisas dessa terra, sabendo que ele pode ter e sabendo também que ele não pode ter. Deus queria o quê? Que as pessoas soubessem sobreviver sem os bens materiais, ou que também soubessem sobreviver com os bens materiais, sem depositar o coração neles.
que as pessoas hoje querem? Elas querem viver nesta terra de uma forma eterna. Elas querem viver aqui de uma forma tão eterna que... Por que elas querem viver assim? Porque a riqueza material domou o coração do homem. A palavra de Deus diz que o homem recebeu inteligência para domar os animais, para domar todas as coisas, e tudo quanto tinha nessa terra o homem domou. Mas tinha uma coisa que o homem não conseguia domar, que era a sua própria língua. Mas vamos entender que a língua da qual Tiago fala não era essa que está sobre a nossa, aqui dentro da nossa boca, mas sim a língua espiritual, da qual está dentro dos corações, que maquina o mal, que intenta o mal e que quer o mal. A língua do homem que planeja sempre o mal. Porque esta língua, meus irmãos, se cortar, acabou. Mas Tiago também se refere a ela como um membro pequeno, ou seja, simbolicamente e também ele dizendo especificamente. Ou seja, a língua é só um mecanismo de produzir ou de falar tudo aquilo que sai do coração do homem. Agora nós vamos entender o porquê que as pessoas elas se desviam, porquê elas se afastam da presença de Deus e porquê elas deixam de servir a Deus. Porque é o primeiro princípio. Você levanta a sua mão, aceita Jesus. A primeira coisa que aconteceu antes de você aceitar Jesus é que 90% das pessoas que levantam a mão e que aceitam a Jesus como o único e eterno Salvador, elas aceitou a Jesus com uma pregação que Deus não falou, ou seja, uma pregação que estava incitando ou incentivando a pessoa a viver eternamente aqui nesta terra. Dizendo abertamente, a pregação que a pessoa ouviu gerou uma ganância material, ou seja, a pessoa estava dizendo, olha, Deus ele vai te fazer você muito rico, Deus vai melhorar a tua situação, Deus ele vai te promover, você não vai viver mais nessa situação de miséria, você já não vai mais viver nessa situação de fracasso, você não vai passar mais luta, você não vai passar prova, porque Deus não vai permitir, a palavra dele está dizendo isso, meus irmãos, mas agora nós vamos entender. Quando Deus ele chama alguém para vir para perto dele, a primeira coisa que Deus ele diz é que você tem que deixar o mundo e não abraçar ele. Aí entra a primeira mentira que é pregoada, de que você vai possuir tudo desta terra. Não. Deus te entregará o pão de cada dia. Mas sabe qual que é? A promessa de luxúria. Não é Deus que está prometendo luxúria. Não é Deus que está prometendo glamour. Às vezes, Deus vai te dar um veículo de transporte. Aí a pessoa fala, não, vai ser uma Hilux. Não, vai ser uma F250. Não, vai ser uma Land Rover. Não, Deus vai te dar um Sonata. Não, Deus vai te dar um Honda Civic. Ei, porque você não tem que ficar andando de Gol quadrado, não. Você não tem que ficar andando... Você tem que obter o melhor dessa terra. Aí ele enche o coração das pessoas de ganância, de luxúria. Aí não chega às promessas de Deus, que na verdade não foi Deus que te prometeu, foi o homem. Essas promessas não chegam e o coração das pessoas vão se frustrando. O coração das pessoas vão se adoecendo, as pessoas vão se desanimando espiritualmente. Ela já orava muito, aí porque foi tantas promessas, a mente dela está iludida com essas promessas, a mente dela está com esses pensamentos assim, perguntando a Deus, mas por que isso? O Senhor me prometeu e até agora nada. Deus não te prometeu nada, quem te prometeu foi o homem. Porque o que Deus te prometeu é salvação e vida eterna e pão de cada dia. Salvação, vida eterna e pão de cada dia. Quem está te prometendo isso são os profetas de Baal, que estão mentindo em nome de Deus, que estão falando aquilo que Deus não mandou. Aí, meus irmãos, começa a se romper a primeira virtude que a pessoa tinha no momento que ela aceitou Jesus, a virtude de perseverar na oração. Ela já não vai orar mais. Ela já começa a se desanimar da oração. Aí vem a segunda virtude que a pessoa vai perdendo, o desejo de andar diante de Deus. Vem a terceira virtude, que é uma das maiores,
a vigilância. A pessoa já não vigia mais. Vem a quarta virtude que a pessoa perde, a responsabilidade. Ela já se torna leviana, ela já não está mais nem um pouco preocupada, perde o temor, perde o respeito diante de Deus, ela já não está mais nem aí. Por quê, meus irmãos? Porque a pessoa ela acreditou em mentiras. Ela acreditou em coisas, está com raiva de Deus, sendo que Deus ele não é o culpado. Meus irmãos, não que eu estou dizendo que Deus não, Deus ele pode sim dar. Deus ele pode se entregar, se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas um dos maiores problemas é que muitas promessas têm muita luxúria, tem muito luxo, tem muitas coisas que prendem o coração das pessoas aqui na terra e faz com que elas desanimem. Meus irmãos, a gente precisa aprender esse tipo de coisa. A gente precisa colocar o nosso coração aplicado na palavra de Deus, para que nós venhamos a suportar os dias maus, para que nós possamos vencer. Aí, quando a pessoa perde o desejo da oração, a pessoa perde o desejo de andar na presença de Deus, a pessoa perde o desejo de vigiar, a pessoa perde o desejo de responsabilidade, a pessoa começa a se tornar uma pessoa vil, uma pessoa iníqua, começa já a fazer coisas desagradáveis diante dos olhos de Deus, ela começa a se afastar. Aí, meus irmãos, entra os pontos que o diabo trabalha para poder distanciar ainda mais as pessoas de Deus. Como? Os escândalos dentro das igrejas, as perseguições. Começa a usar os próprios irmãos para ficarem falando mal, para começarem a se levantar contra ti, para ficar difamando pelas costas, para ficar levantando contenda, semeando discórdia. E sabe quem é que sai beneficiado nisso, meus irmãos? O diabo. Porque a palavra de Deus diz assim: não deis lugar ao diabo. E acaba que o ser humano faz o quê? Dá lugar ao diabo. E aí, meus irmãos, as pessoas vão se enfraquecendo. E quanto mais elas vão se enfraquecendo, mais elas se distanciam de Deus. Não é Deus que se distancia do homem, é elas que se distanciam de Deus. E elas vão se enfraquecendo até um ponto que elas já não conseguem mais. Não voltam, não tem retorno. Já não tem mais retorno. Até a palavra de Deus diz que é impossível. É impossível. Mas também, meus irmãos, a gente tem que entender que Deus pode sim fazer alguma coisa. Deus pode mudar o quadro. Às vezes essa palavra da Escritura pode ter um erro de tradução nela. Mas Paulo deixa claro em Hebreus capítulo 6 que aquele que provou do dom celestial, que ele participou das coisas do Senhor e ele recaiu e caiu, Paulo diz, é impossível que ele retorne. Por quê, meus irmãos? Porque agora aquela pessoa, ela viu muitas coisas, ela sentiu muitas coisas, mas ela enfraqueceu também muitas coisas. Ali é só um milagre de Deus para poder levantar aquela pessoa novamente. E sabe quem é que está sendo os assassinos? Os assassinos começa pelos demônios e depois pelas atitudes de nós, irmãos. Sim, eu vou colocar nós. Nós, meus irmãos, precisamos mudar. Nós precisamos agora parar de agir como crianças. Nós precisamos agir como pessoas adultas, mas tendo no nosso coração a malícia de uma criança. Estão entendendo? Nós devemos, meus irmãos, sermos prudentes como pessoas adultas, mas na malícia a gente ser como criança, que é o quê? Aquele mal que as pessoas estão nos fazendo, a gente não deixar que ele reine no nosso coração. Quantas irmãs e irmãos que estão dentro da casa de Deus e que não se falam, tomam santa ceia, participam das atividades, mas não conversam com outros, são inimigos íntimos. E vocês acham que Deus não está assistindo tudo isso, Deus não está vendo? Quantas pessoas, meus irmãos, que estão sentadas ali na cadeira e ficam zombando dos pregadores, zombando do pastor, desafiando a autoridade pastoral que foi dada ao homem, ao servo de Deus. Quantos pastores também que estão passando por cima das ordenanças de Deus e estão ferindo as ovelhas com palavras, não só pastores, mas pregadores.
Estão entendendo, meus irmãos? E quem está fazendo essa maracutaia toda? Satanás. O diabo, meus irmãos. O diabo, ele está incentivando, ele entra na mente das pessoas. Por isso temos que abraçar o que a palavra de Deus ela nos diz. Não deis lugar ao diabo. Mas pastor, como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou conseguir viver aqui nessa terra sem dar lugar para o diabo? É impossível. Meus irmãos, com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, tudo é possível. Existe uma coisa também. Se você cair, Deus te levanta. Se você errar, Deus deixou a palavra perdão para você pedir. Só basta pedir perdão. Só basta pedir o perdão, falar me perdoa e serás perdoado. E também aprender a ter o coração como uma criança para perdoar. Você já viu que o exemplo mais claro que Jesus ele deixa para a nossa vida é sede como as crianças. Você já viu que uma criança pega uma com a outra de pancada, de murro, mas daqui a pouco as duas estão se abraçando e se beijando? E às vezes até muitos pais acham ruim, falar, mas por que você está com esse menino aí? Agora você está se pegando, estão se abraçando. É porque dentro do coração ainda habita a inocência. São inocentes. Estão entendendo, meus irmãos? É esse o sentido da vida que Jesus ele quer para nós. Que nós tenhamos inocência. O que é essa inocência? É o ato de não ver malícia. É de não ver malícia. Às vezes as pessoas falam uma coisa, já leva para malícia. Já leva para o lado da maldade. Quando a pessoa ela é inocente, ela sempre leva aquilo para o lado da bondade. Mas hoje, meus irmãos, infelizmente, a mídia e as redes sociais estão mundificando, estão destruindo a mentalidade das nossas crianças. Você que é pai, você que é mãe, você cuide da sua criança. Não deixe que a mente dela seja poluída por todas essas imundícias que são propagadas aí. Músicas imorais que ensinam as crianças a falarem besteiras, que ensinam as crianças todo tipo de atrocidades. Mantemos a vigilância, meus irmãos. E voltando para o foco central desta palavra, nós cristãos e nós homens, mulheres, nós pessoas, precisamos ter esta inocência em nossos corações novamente, de enxergar as coisas, meus irmãos, como adultos, mas levar as coisas na inocência, como uma criança. Vamos supor, se você vai resolver um problema, você não vai resolver com brincadeiras, como crianças, mas você vai responder com uma conversa. Então quer dizer uma conversa o quê? Uma conversa inocente, uma conversa que sem palavras ofensivas, uma conversa sem machucar, sem denegrir, uma conversa madura, de uma pessoa que realmente amadureceu, de uma pessoa que abandonou a ignorância, que abandonou a maldade, que abandonou o ódio, que abandonou todas essas coisas ruins e verdadeiramente encontrou o foco central da vida. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai estender muito o vídeo. Mas que Deus possa continuar falando nos nossos corações. Entenda, meus irmãos, que os maiores motivos de uma pessoa ir se desviando são esses que eu citei. Existem milhares de outros, mas vamos prestar atenção nestes que foram citados aqui. Ou seja, a pessoa perde o ânimo de orar, perde ali o ânimo de andar na presença de Deus, perde o ânimo de vigiar, perde o ânimo de andar na obediência, sendo responsável, e vai ali fazendo todos os tipos de atrocidade, até chegar ao ponto das pessoas da casa de oração serem usadas também pelo inimigo, falarem palavras ofensivas, dizerem coisas que Deus não mandou, dizendo revelações de conserto da qual Deus não falou. Às vezes, meus irmãos, pregações ofensivas, pregações que às vezes geram muito mais morte espiritual do que correção, porque é muitas palavras de baixo calão, muitas palavras torpes, muitas palavras imundas, que às vezes as pessoas usam, é muita gritaria, muita arrogância, na tonalidade que a pessoa fala. Às vezes a pessoa fala com tanta arrogância que aquela pessoa se sente machucada. A pessoa não sabe repreender sem usar arrogância, sem usar grito, continua nas mesmas obras da ignorância. Não sabe que autoridade não é grito, não é você impor cara feia. A autoridade não é você endurecer o tom da voz, não.
A autoridade é quando você fala e aquela pessoa escuta e guarda no coração. E aquela pessoa te respeita. Isso é autoridade. Não gritos. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Por isso, meus irmãos, vamos orar agora. Que Deus possa abençoar as nossas vidas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e grandioso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, esta palavra foi apregoada, meu Pai, como um ensinamento glorioso. Meu Deus, eu aprendi muito aqui, meu Pai, hoje com esta palavra. Pai, que o Senhor venha abrir a mente deste irmão, a mente desta irmã, deste ouvinte, desta pessoa que escuta agora esta palavra. Pai, que o Senhor venha fazer com que esta pessoa venha compreender, meu Pai, esta palavra e guardar ela, meu Pai, na tábua do coração. Espírito Santo de Deus e da verdade, nós sabemos, ó Pai querido, que muitas têm sido as mentiras que temos escutado. Muitos, meu Pai, têm sido, meu Pai, aquelas pessoas que têm se levantado dizendo que o Senhor falou, quando o Senhor não falou, Deus querido e Deus de glória. E por isso agora nós pedimos, ó Pai, arranca do nosso coração toda a frustração, arranca, Deus querido, do nosso coração, meu Pai, todo pensamento negativo, todo sentimento de autoculpa, ó Deus querido, que é isso. Às vezes, ó Pai querido, nós temos culpado ao Senhor, ó Pai querido, murmurado, ó Pai querido, entristecido, ó Pai querido, angustiado por causa de promessas, ó Pai querido, que muitas vezes não foi o Senhor quem falou. Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor promete, meu Pai, o Senhor cumpre. Aquilo que o Senhor fala, o Senhor faz. Por isso, neste momento de oração, Deus querido, nós oramos agora para que o Senhor venha visitar a nossa causa, para que o Senhor venha visitar, meu Pai, a nossa vida conjugal, a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, a nossa vida social. Deus, aqui agora neste momento, repreendendo toda a força do inimigo, repreendendo, meu Pai, todo o encanto do adversário, repreendendo toda a seta do maligno, repreendendo todo o dardo inflamado do inferno. Nós oramos agora, meu Pai, esta oração, ó Deus querido, porque nós acreditamos, ó Pai, no poder da Tua palavra. Nós acreditamos, ó Pai querido, nos ensinamentos do céu. Senhor, neste momento de oração, vai curando, meu Pai, este irmão, vai curando esta irmã, ó Deus querido, vai curando de todas as enfermidades, ó Pai querido, vai curando de todo mal. Eu sei, ó Pai querido, que esta pessoa agora que está escutando esta oração, papai querido, pode receber uma ótima notícia, meu Pai, até o final desta tarde. Eu acredito, ó Pai querido, que o Senhor pode fazer isso, papai querido, porque nós estamos orando e porque esta pessoa tem fé, porque esta pessoa acredita que o Senhor pode fazer este milagre, que o Senhor pode realizar, meu Pai, esta maravilha. Pode receber a notícia, meu Pai, do parente recebendo alta. Pode receber a notícia, meu Pai, da porta que foi aberta, do papel que precisava ser assinado está sendo assinado. Meu Deus e meu Pai, da solução neste problema, da solução, meu Pai, neste casamento, da solução, meu Pai, na vida deste filho, desta filha. Recalabandarabia-suriandalabaias. Por isso nós oramos, meu Pai, com esta oração, ó Pai, tendo, meu Pai, toda a fé, meu Pai, tendo, meu Pai, toda a certeza que o Senhor fará grandes milagres, que o Senhor operará grandiosamente, para que o Teu nome seja glorificado sobre a terra. Nós oramos agora, meu Pai, esta oração, certos, meu Deus, da vitória, certos, meu Pai, do milagre, que o Teu nome será glorificado para sempre, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus.